Estamos de volta com o programa Cultura Debate, hoje recebendo dois dos novos vereadores de Montenegro, vereadores eleitos que assumem em janeiro de 2017, o Cristiano Von Bratz e o Érico Velten. Já começaram, Cristiano, as discussões sobre presidência da Câmara? Já teve algumas conversas preliminares, a gente não tem nada definido ainda, né? Isso é normal nesse processo, então... O PMDB pode ter já no primeiro ano ou não é essa a intenção? Não sei te dizer ainda, né? Eu não falei com eu e o Felipe, nós estamos conversando, certo, sabe? A gente ainda não tem uma definição, né? Então estamos em fase de conversa de namoro, vamos dizer assim, certo, né? Estamos namorando, conversando, né? Tem os prós, tem os contras, tem tem todas as variáveis que a gente tem que ter muita responsabilidade para fazer não uma composição só do primeiro ano. Um acordo normalmente, né, que estabelece um trâmite democrático para que cada partido tenha a presidência por um ano. Com certeza, né? Tem que ter essa mesa pluripartidária. Eu sou favorável dessa forma, sabe? E que de preferência que se tu faça esse acordo que ele vá durante os 4 anos. Certo. Tens o interesse, Érico Velten, de ser presidente da Câmara já no primeiro ano de vereador? Você sabe que é uma coisa muito séria, então tem muitas decisões a tomar, então para mim, eu particularmente, assim, queria assim o segundo, talvez terceiro. Já está um pouco mais experiente. Porque, poxa, eu precisava primeiro de vereador, assumir de vereador, então eu sei que agora são todos novos, entendeu? Então as dificuldades vão ser para todos, então a gente tem que assumir também, a gente foi escalado para ser vereador, então não é dificuldade nenhuma também, poxa, as ferramentas estão aí, é fácil também, então a gente tem jurídico lá também para dar apoio para nós, então não significa que é difícil, então né, eu não estou dizendo que é fácil também, mas não seria também impossível. E nem é uma coisa tão diferente para ti, porque tu era suplente, chegaste a assumir, né? Claro, até o braço. Foi 30 dias? Não, foi 15 dias. 15 dias o braço. Mas já teve uma base. Sim, tanto que na época eu fiz, a minha base foi fazer campinho de futebol para as crianças, assim, sabe? Então eu sabia que 15 dias não ia ser... Sim, é muito pouco tempo. Claro, então eu tinha que fazer pedidos para ver se as pessoas faziam. Então, até que deu certo. Deu um campinho na Santo Antônio que fizeram e outro na Germano Henrique lá, sabe? Então, não foi no Germano, foi no Aeroclube. Então, Foram indicações tuas? Claro, eu fiz o pedido na época. Claro, eu só não sei se foi o mesmo pedido que eles resolveram. De repente, foi outras pessoas que pediram também, mas na época eu pedi e não tinha campinho ainda, eles fizeram. Então, é uma grande coisa, sabe? Então, até é ótimo, né? Os bairros, eles precisam disso. Sim, sem dúvida. Priscila, temos mais participações? Temos, Leandro. A Estela, do bairro Centro, ela pergunta para o Cristiano e para o Érico. O que vocês acham do turno único na Prefeitura de Montenegro? Quem se habilita a começar? Eu acho assim, que esse assunto tem que ser debatido com toda a sociedade, né? Todas as camadas empresariais, né? Pessoas civis, né? Tem que debater. Alguns municípios já estão implantando esse sistema de turno único, sabe? O que eu penso é o seguinte, que a população não pode ser privada, tá, do atendimento básico, né, por causa de situações que ocorreram, né, que hoje está acarretando essa crise financeira aí, tá? Ela não tem culpa disso. Então, eu acho que esse é um assunto muito polêmico, um assunto que tem que ter um debate amplo, sabe? Para depois, assim, ouvindo todas as partes envolvidas, todas essas situações, trazendo números, sabe? Trazendo, então, embasamento técnico, sabe? Com isso, aí a gente pode formatar uma opinião mais clara, né? Então, assim, hoje, se eu fosse falar assim, eu sou contra, eu sou a favor, dependendo da opinião, a gente vai dar um direcionamento para dizer o que as pessoas querem ouvir. Eu, por exemplo, durante o meu mandato,
eu vou trabalhar assim eu vou ser uma pessoa muito responsável. Sabe? Eu não vou, por exemplo, tomar uma decisão na qual, não, eu vou jogar para a torcida. Né? Não, se eu tiver que tomar, às vezes, decisões que vá contrariar algum segmento, mas que eu entendo que é o melhor, eu vou tomar. A exemplo do pai Roberto Braz. Não tenha dúvida, com certeza. A gente tem que tratar as coisas com muita responsabilidade. Então, essa questão do turno único, sabe, num primeiro momento, tá, da forma como ela, pelo que eu acompanho, tá, então, para não fugir da pergunta, ser objetivo, da forma como ela foi entregue na Câmara de Vereadores, se eu fosse hoje, no meu mandato, tá, eu seria contra. Muito bem. Érico, é a favor do turno único na prefeitura? Então, isso é bem complicado, mas para ser bem objetivo, assim, a população está tão carente, poxa, serviços de esgoto, céu aberto, buraqueira, então, já pensou agora, se antes já não estava funcionando bem, imagina só com 6 horas, de que responsabilidade nós vamos passar para a população. Os vereadores botaram para votação, que é às 6 horas. Então, a gente tem que ter um chamamento também, a gente tem que ver a opinião da população também, porque não é simples agora falar assim, ó, é turno único, e o que acontece é prejudicado, quem é prejudicado é a população, entendeu? E a gente não quer isso, Então, a em gente princípio, foi eleito, é contrário. a gente foi eleito exatamente para defender a população. Certo. Ah, Em princípio, é contrário. A princípio, a gente está ao contrário, entendeu? Tá. Então, mas a gente Sim, tem que ver, sabe, os dois lados, entendeu? Tem o lado funcionário também, a gente tem que ser bem coerente, entendeu? A gente vai ter que ser bem prestativo. Tá bom. Priscila, mais uma pergunta? Temos mais uma pergunta. Deve ser uma vizinha do Érico. A Ângela, do bairro Santo Antônio. É vizinha? É vizinha, Érico? Sim. Ângela. Não, a vizinha, mesmo? eu creio que ela trabalha na creche da Santo Antônio. Então a Ângela pergunta, ela gostaria na verdade de saber dos vereadores qual a opinião deles sobre o fechamento do PAN e se os dois vereadores apoiam a manifestação das pessoas. E ela aproveita para fazer mais uma pergunta, se vocês estão por dentro ou o que pensam dessas questões que estão envolvendo as contas da campanha do governo Aldana. E para esclarecer só sobre a questão do PAN, para quem não sabe, foi divulgada nos últimos dias a informação de que o PAN, o posto de atendimento médico, que fica ali embaixo do INSS, poderia fechar. A prefeitura confirmou que avalia a possibilidade, mas ainda continua funcionando normalmente. Pode responder. Tanto faz, quer começar? Eu não concordo em fechamento, sabe? Poxa, a população sempre precisou, sempre carente na saúde, entendeu? Então, todo político ele deve priorizar também a saúde. Então, tu já vai retirar da saúde. Poxa, tanto que a gente lutou para ganhar o posto da Santo Antônio. Já pensou? A ideia, por sinal, é levar mais atendimentos para lá, né? Aí que tá, sabe? Então, a gente fica pensando assim, às vezes tem gente faltando lá, sabe? Tem especialistas faltando, tem pessoas que falam, poxa, tem que ter pediatras. Então, falta muita coisa e a gente ainda vai tirar, sabe? Então, eu não concordo muito em fechamento, Tá sabe? bom, e a segunda pergunta, Priscila, só me repete ali, por favor, é sobre as contas. Se os vereadores estão por dentro da aprovação ou não das contas do governo Aldana na campanha. Que eles pensam Tá por sobre. dentro? É que isso não passa pela Câmara. Não, eu não tô por dentro, não acompanho muito, não. Cristiano, Não, pode responder as duas até questões. onde a gente está acompanhando, né, está sob análise, né, o Poder Judiciário, a Justiça Eleitoral, né, ela fez uma intimação, né, para eles apresentar, para a coligação do 40, então, apresentar as... Alguns vereadores também tiveram, né, algumas pendências que a Justiça procurou e tal. Foi o caso de vocês, não? Sim, né, eu tive Sim, também. Tu também é? Eu também, né? Mas E assim, então- foi... O que acontece, né? O sistema, ele cruza informações, Isso. sabe? Muitas vezes, quando cruza a informação, aparecem situações que a Justiça Eleitoral pede? É esclarecimentos, Isso. não é defesa. Certo. Então, o que nós fizemos? A gente esclareceu para sanar eventual dúvida que apareceu. Tanto é que as coisas que apareceram são coisas, assim, muito ínfimas, né? Tipo, Não- porque, por exemplo, só para as pessoas terem uma Não, por ideia. exemplo, no meu caso, é de uma transferência que eu fiz, de uma conta corrente, um valor que eu tinha na minha conta corrente, Tá. para a minha conta eleitoral. Mas segundo o cruzamento de dados, né, Perfeito. informa que eu estou desempregado. Só que eu sou profissional autônomo, sou liberal,
sabe? Então eu tenho... Isso tem um lado bom que o cruzamento de dados funciona, né, Claro, Cristiano? com certeza. Eu não condeno isso. Eu acho muito importante que se faça essa análise, sabe? Então, eu acho muito importante, de forma tempestiva, a gente entregou nossos esclarecimentos e eu acredito que, tenho certeza absoluta que será aprovado, né? Em relação ao fechamento do PAN, sabe, eu gostaria, assim, eles alegam assim, por exemplo, se alega, né, eles não, se alega crise financeira, um dos motivos também, né? Só que assim, ó, as informações que nós temos é que o aluguel não está sendo pago desde maio. Isso. A prefeitura confirma isso. Confirma? Sim, confirma. Pois é, tá? Não paga desde maio por quê? Se estava até então tudo em dia, tudo tranquilo, as finanças estavam equilibradas, não foi isso que colocaram durante a campanha. Então, se está tudo em dia, então por que então agora a população tem que passar por mais esse sofrimento, ainda mais na área da saúde, sabe? Então, eles querem agora colocar tudo na UBS do bairro Santo Antônio, sabe? Com mais esse agravante ainda, né? Que é atravessar, então, a rodovia. Então, isso é um absurdo, isso aí é total, me desculpem, né, assim, mas é uma falta de total incompetência, né, isso aí. E isso aí é uma falta de responsabilidade com o cidadão. Muito bem. Tem um tema polêmico, que a gente falava antes aqui de construção de centro administrativo, que é a construção de uma nova sede para a Câmara de Vereadores. Existe um projeto, existe a área e se discute se vale a pena ou não pelo custo que isso teria para os cofres públicos. Érico, precisa de uma nova Câmara ou onde está hoje na beira do rio está de bom tamanho? Ali, no momento, para mim, ali tá legal, ali, sabe? Tá. Então, a minha opinião, Certo. tá? A minha opinião tá ótima ali, sabe? Então, para mim, eu vejo a estrutura ótima, então tem para 10 vereadores, então, para trabalhar, tá ótimo. A gente tem que botar a mão na massa, para mim, tá legal. Tá ali. bom. Cristiano? Assim, ó, eu entendo que se a gente for acompanhar toda a estrutura da Câmara de Vereadores, tá? Ela é carente. Ela como um todo, sabe? Porque, por exemplo, assim, ó, lá não tem um espaço para guardar os arquivos. O arquivo, por exemplo, para vocês terem uma ideia, é no banheiro. Lá na Câmara. O arquivo no banheiro. Tá? E uma parte dele fica no porão. Que pega enchente. Que pega enchente, umidade. Os gabinetes dos vereadores, né, é um espaço muito pequeno. E sem privacidade nenhuma, sabe? Fala aqui, escuta lá. Sabe? Não que as pessoas não possam escutar, mas Não, mas tem coisas que são privadas. Sim. são privadas, né, tia? Então, assim, ó, um espaço pequeno. Então, a infraestrutura como um todo, sabe, ela é carente pela demanda que se tem. Aí, novamente, entra aquele assunto do centro administrativo. Eu penso assim, ó, que ao mesmo tempo que se construa um centro administrativo, se faz em conjunto com a Câmara de Vereadores, para centralizar tudo num lugar só. E, infelizmente, tá, neste momento, apesar da carência de estrutura que tem a atual Câmara de Vereadores, sabe, infelizmente não é um momento adequado. E daí nós também temos que dar o exemplo. Sabe? Se a gente está cobrando, né, que se tenha por parte do Executivo agora, né, uma economia, redução de CCs, fusão de secretarias, nós também temos que fazer agora o nosso papel de responsável também. Então, essa questão da nova Câmara de Vereadores, eu acho importante que ela tenha em conjunto com um centro administrativo no futuro. Muito obrigado, Cristiano, e sucesso nesse mandato que inicia em janeiro, tá bom? Tá bom? Muito obrigado. Obrigado a vocês de casa. O que eu comento para as pessoas é assim, o nosso mandato é um mandato participativo. Portanto, eu peço a vocês que nos ajudem. Tragam ideias, sugestões, aquilo que vocês vêem, porque vocês andam na rua, vocês enxergam as coisas, assim como nós também, nós vamos implantar o gabinete móvel, né? Nós vamos, por exemplo... Só conclua rapidinho. Tá bom, tá, beleza, então. Então, assim, ó, muito obrigado, tá? E confie nessa nova geração que ela vai fazer um trabalho muito bonito. E nós vamos conversar bastante aí ao longo desses 4 anos. Érico, muito obrigado e sucesso também a partir de janeiro aí.
Agradeço pelo convite e agradecer a todos pelos 966 votos também e dar um recado para todo mundo aqui. A gente vai ser uns vereadores que trabalham, que vão nos bairros, vão no interior. A gente vai ter muita luta, entendeu? A gente vai mostrar a cara. A gente não vai ficar dentro do gabinete, a gente vai lutar por todo mundo, tá? Legal. Priscila, boa noite, muito obrigado. Obrigada, Leandro. Obrigada aos vereadores. E dizer para vocês que a Ângela mandou mais uma mensagem para nós, agradecendo a resposta clara, era isso que ela esperava de vocês. Olha aí. Telespectadores atentos ao programa. E aliás, muito obrigado também especialmente a todos os telespectadores Exatamente. que nos assistiram e ainda mais em especial aqueles que fizeram perguntas aqui para os nossos convidados. A todos uma excelente noite, nós voltamos na terça que vem, 7h20 da noite, com mais um Cultura Debate.